Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. Se você gosta desse canal, arrebenta no like, entra, esmaga no like, esmaga no joinha lá, compartilha esse vídeo. Esse é o canal de notícias Critica Brasil, comigo, aqui em Santarém, em carne e osso, mais osso do que carne. O nosso Zap e o nosso Pix é o mesmo, 61 98304 6113. Se quiser participar junto com a gente, participa. Vamos que vamos na notícia. Quero agradecer a todo mundo que já está ao vivo e em cores no Critica Brasil. Olha, o vice-presidente... Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, disse hoje que Jair Bolsonaro será multado se for à capital fazer campanha sem máscara. Depois de aglomerar com ministros e motociclistas no Rio de Janeiro, Bolsonaro promoveu uma motociata com 12 mil motos em São Paulo, desrespeitando medidas de prevenção contra o coronavírus. Então, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ele disse que vai multar Bolsonaro caso isso ocorra. Vamos ver. O senhor já disse aqui para nós que comício é vedado e que máscara é obrigatória em Belo Horizonte. Se tiver o passeio de moto aí do presidente, com um comício no final e ele sem máscara, o que é que o senhor vai fazer? O que é que o prefeito pode fazer? Multá-lo. Multar em relação à máscara. O comício o senhor não tem como evitar, né? O comício vai virar, se for evitar comício, vai virar uma guerra campal. Né? Então vamos ser realistas. Evitar um comício, não, mas falar que está atrapalhando o serviço dos outros, eu posso falar perfeitamente. Que vem cá numa cidade sacrificada, com comerciante sacrificado, com dono de bar e restaurante sacrificado, para disseminar negacionismo numa cidade que se cuidou tanto, eu acho que se ele fizer isso, ele vai perder muito voto aqui dentro. Muito voto aqui dentro. Mas o senhor falou que tem uma boa relação. O senhor falou que tem uma boa relação com o presidente Bolsonaro. O senhor não evitaria algo assim, por exemplo, de dar uma telefonada para ele e falar, presidente, não é melhor não vir aqui fazer essa motociata? Tudo que eu peço, aí eu posso falar, aí não é secreto, sabe, Fabio? Se não vier aqui, é um grande favor que ele está prestando ao povo de Belo Horizonte. É um grande favor. Entendeu? O povo vai compreender isso como um ato de gentileza, de bondade. Tá certo? Isso eu não preciso falar no telefone para ele, não. É um grande favor. Não, eu tenho um filho do meio que fala o seguinte: muito ajuda quem pouco atrapalha. Então eu uso essa frase para que ele não venha. Não nessa condição. Se quiser vir com o presidente da República, será recebido aqui na prefeitura, ou se me chamar em qualquer lugar eu vou, que eu respeito a hierarquia, eu não tenho esse problema comigo. Olha, o Bolsonaro continua fazendo essas manobras dele, essas campanhas eleitorais dele, esses comícios, não é? Que são ridículos, somente para gadaiada ver, somente para porcominhada ver. Isso não resulta em nada. É engraçado que eu vi hoje no Twitter as pessoas falando assim, orgulho desse presidente, obrigado Bolsonaro. Obrigado pelo quê? Então eu faço uma pergunta, obrigado pelo quê? O salário está melhor no Brasil? Os empregos estão mais altos? Estamos todos vacinados já? A educação está uma mil maravilhas? A nossa imagem perante o mundo está bacana? Muito dinheiro no seu bolso, brasileiro? É por isso que você está dando obrigado? Ou está dando obrigado por uma questão de demência? Porque não é possível. Não é possível. Agora, senhoras, esmaguem nesse like. A Lilicleia Gomes manda boa tarde para mim. Boa tarde, Lilicleia. Beijo para você no seu coração, minha amiga, que está ajudando o canal Critica Brasil. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para assistirem aqui no Critica Brasil. Senhoras e senhores, moças e rapazes.
o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, afirmou nesse domingo, ontem, no dia 13, que vai pedir a quebra do sigilo telefônico, dados bancário e fiscal do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, devido à divulgação de fake news. A afirmação foi feita depois que o blogueiro especulou que o armador Christian Eriksen, o camisa 10 da Dinamarca e jogador do Internazionale, sofreu uma parada cardíaca e desmaiou em campo por complicações em decorrência da vacina contra a Covid. Alan dos Santos, dizendo que um jogador da Dinamarca tinha tido parada cardíaca em campo por causa que tomou a vacina. O médico-chefe cardiologista da equipe, disse o Alan dos Santos, italiana, confirmou via rádio italiana que Eriksen havia recebido a vacina Pfizer em 31 de maio. Há especulações de que ele teve coágulo sanguíneo ou miocardite. Nada ainda confirmado em relação à vacina, mas o questionamento é grande, disse o Alan dos Santos mais cedo. Lembrando que o Alan dos Santos é aquele apresentador do Terça Livre. É aquele amado pelo Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, bolsonarista de primeira. O diretor executivo da Inter, Giuseppe Marotta, declarou nesta tarde que o jogador da Dinamarca, Eriksen, nunca testou positivo para coronavírus e jamais recebeu qualquer vacina contra a doença. O dirigente afastou qualquer especulação sobre uma possível influência do vírus ou de sua imunização de mal súbito que ocorreu no sábado, na derrota da Dinamarca para a Finlândia por 1-0. Ele disse: ele não teve Covid e também não foi vacinado. Eu posso dizer que a equipe médica da Inter está em contato com todos da Dinamarca, com ele desde o início, declarou Marotta em entrevista à emissora italiana Rai Sport. Em seu perfil no Twitter, o blogueiro Alan dos Santos, o mentiroso, tem 292 mil seguidores. Ele é investigado nos inquéritos do STF, das fake news e do patrocínio de atos antidemocráticos. Enquanto alguns seguidores de Alan relataram o medo da vacina, muitos questionaram a informação e pediram para saber da fonte. Ora essa. O Alan dos Santos tem uma fonte. Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, essas são as fontes dele. Então não importa para eles a verdade. Canais que estão ligados a bolsonarista têm em si a base que sustenta que é a mentira. Não há um deles, que funcione só com a base na verdade. Não existe isso. E por conta disso, agora olha mais essa desse Alan dos Santos, que é um dos bolsonaristas mais aclamados pela família Bolsonaro. E eu vou falar hoje da treta, da briguinha do Douglas Garcia, do deputado Douglas Garcia, com o deputado Eduardo Bolsonaro. Os dois brigando no Twitter. Parece, sim, mariquinhas, sabe? Parece garotinhos, molequezinhos, mas enfim. Relatório da Polícia Federal, que encosta no inquérito dos atos antidemocráticos sobre diálogos extraídos do celular do blogueiro Alan dos Santos, mostra não só a influência e o acesso do dono do site Terça Livre ao ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Van Garten, mas a outros aliados de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal encontrou mensagens em que uma mulher que se apresenta como Carolina Gaia e Silva afirma ao Alan dos Santos, ao dono do site Terça Livre, ser assessor especial do gabinete da Secretaria do Governo do então ministro Santos Cruz, o general Santos Cruz, e relata que ela seria a autora de vazamentos de prints que culminaram em crise com o general, que ali culminou com a sua demissão. Ana Carolina é a atual chefe de gabinete do ministro Luiz Eduardo Ramos, do general Ramos. Foi com a saída do general Santos Cruz que o general Ramos chegou ao Palácio do Planalto. Primeiro como secretário de governo no lugar de Santos Cruz e agora como chefe da Casa Civil. Quem conhece Ana Carolina diz que ela teve uma trajetória muito ascendente, ou seja, subiu de posto muito rapidamente com o general Ramos. As mensagens de WhatsApp que levaram à demissão do general Santos Cruz da Secretaria de Governo mostravam um diálogo em que o general criticava os filhos do Bolsonaro e criticava também um tal de Fábio. Ou seja, que poderia ser o Fábio Weingarten,
que é muito ligado aos filhos do Bolsonaro e que era secretário de comunicação, da SECOM. À época, o general chegou a afirmar que as mensagens eram falsas e que teriam ocorrido em um horário em que estava em voo e que não poderia, portanto, usar o aplicativo do WhatsApp. Em janeiro de 2020, a Polícia Federal concluiu que estas mensagens que foram vazadas supostamente do general Santos Cruz eram falsas. As mensagens de Carolina foram encaminhadas por Alan dos Santos ao filho número 2 de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele respondeu o compartilhamento com conteúdo com um emojizinho. Outras mensagens apreendidas no celular do blogueiro bolsonarista também faziam menções a Santos Cruz. Em 6 de maio de 2019, Alan dos Santos escreveu a Fábio Van Garten a seguinte frase: Fábio, não dá mais. O Santos Cruz é um FDP, é um filho... Entendeu? Coloca o Carlos no lugar dele. Olha só. E acabou que o general Santos Cruz foi demitido por Bolsonaro diante dessa crise. Um complô armado contra o general que pensava diferente da família Bolsonaro. Só que a Polícia Federal mesmo concluiu que essas mensagens passadas para o Alan dos Santos e depois passadas a Eduardo Bolsonaro e que levou o caso a Jair Bolsonaro à demissão eram falsas. A pergunta é: quem armou para o general Santos Cruz? Foi o general Luiz Eduardo Ramos que ocupou o seu lugar? Ou foi a própria família Bolsonaro? Que eles fazem essa maracutaia toda. Vocês lembram do caso do Bibiano? O Bibiano já dizia que a família Bolsonaro não tem amigos e que a família Bolsonaro, ela costuma, o Jair Bolsonaro costuma atirar por trás, nas costas dos seus amigos. É bem provável que isso tenha saído, né, porque esta mulher que trabalha hoje, ela trabalhava para o Santos Cruz, hoje trabalha para o Luiz Eduardo Ramos. Ela dizendo que era secretária do general Santos Cruz. Ou seja, pegou os prints e ela disse que entrou na sala do general, do chefe de gabinete dele, de um coronel, e ela pegou o celular dele, bateu os prints e enviou então para o Alan dos Santos. E ela dizendo: eu estou fazendo isso pelo meu país, porque eu não concordo que os ministros estejam criticando o Bolsonaro. Faço isso por meu patriotismo bolsonarista, mas com certeza queria galgar patamares mais altos e agora subiu de posto muito rapidamente. É preciso que a Polícia Federal investigue profundamente. A gente sabe, a Niobe Cunha falou desse assunto hoje, a Polícia Federal, infelizmente, está ali às vezes de mãos atadas, ainda tem muitos delegados cabra-macho que estão colocando para frente as investigações. Mas muitas dessas superintendências estão sendo alocadas ali, colocadas, aparelhadas com a família Bolsonaro, com pessoas ligadas a ele, fiéis a ele. Porque a família Bolsonaro coloca gente deles lá dentro, não que sejam fiéis às instituições, mas fiéis a ele, ao Bolsonaro e aos seus familiares. E lembrando, gente, que o que ocorreu hoje também, no caso de uma briga entre Douglas Garcia e o Eduardo Bolsonaro, foi mais uma dessa situação. Eu quero avisar aos deputados, aos senadores que são bolsonaristas, saem dessa enquanto podem. Assim que Bolsonaro cair, as coisas vão vir também para cima de vocês. Escuta o que eu vou dizer para vocês, saiam dessa enquanto podem, porque vocês vão ser participantes das suas imundícies. Olha o que o Apocalipse fala: sai dela, povo meu, para não ser de participante das suas imundícies e dos seus flagelos, das suas pragas. Luiz Fernandes diz: parabéns, Aquias, o mais sincero comunicador. Obrigado, meu querido. Arrebentando a boca do sapato, né? Às vezes as pessoas discordam da gente com uma análise ou essa, mas eu prefiro que discordem de mim do que eu seja puxa-saco dos outros só para agradar. Aí não dá. Aí não vai dar. Quero agradecer o Luiz Fernandes, diz assim: doem quem doer. É isso aí. Gente, se você gosta do Critica Brasil, mande Pix para nós. O Pix pode ser mandado por aqui, santarém@hotmail.com, ou o nosso número do Zap, 61 98304 6113. Vou repetir, 61 98304 6113. Aí quem mandar Pix pra gente, a gente lê à noite aqui, que a gente tem mais tempo, tá bom? É que estou liso, então não manda nada. Tá? Não fica liso não por causa disso. Gente, atencione. Vamos falar agora desta briguinha
do Dudu. Bate-boca, Douglas Garcia diz que Eduardo Bolsonaro deu aval para dossiê antifascista. Deputado estadual conservador. Douglas Garcia, eu acho engraçado. Mas, enfim, não vou entrar aqui nesse mérito da sexualidade, porque eu acho muito engraçado alguém assim, que tem a diversificação disso ser conservador. Enfim, Douglas Garcia diz que se reuniu com Eduardo Bolsonaro para falar do dossiê. Filho do presidente acusou o aliado de ser cínico ao expor uma reclamação publicamente. Eu vou postar aqui para vocês essa briguinha. Gente, se você puder, mande superchat para nós, ajude o Critica Brasil, esmaga no like, viu? Aqui eu não posso ajudar de outra forma. Então compartilhe, se inscreve no canal, peça para alguém se inscrever, compartilhe para outras pessoas. Nosso número é 61 98304 6113, é o número do nosso Zap e do nosso Pix. Gente, é o seguinte, vou passar aqui, olha só essa briguinha do Dudu Bananinha com o Douglas Garcia. Lembrando que os dois eram sempre amiguinhos. Vou só mostrar aqui o vídeo dos dois, amigos e rivais agora. Cadê? Onde que tá lá? Amigos e rivais. Aqui. Olha só para que a gente mostre. Vocês lembram aqui dos dois? Os juntinhos falando que iam denunciar não sei quem, PPP, pois é. Esses dois aí estão num pé de guerra. Douglas Garcia puxa saco da família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, super amigo do Douglas Garcia, iam pra cima, iam pra baixo, juntos. O namoro acabou. Parece que o namoro acabou porque o domingo, ao invés de o Bolsonaro e seus filhos estar do lado dos namorados ou das namoradas, o que aconteceu? Estavam na motocada. Aí tá acontecendo isso. Brincadeira, viu, pessoal? Eles talvez não tenham nada não, mas a briguinha exposta sou assim, sabe, coisa estranha. Vamos ver essa briga aqui, vamos lá. Olha só. O Eduardo Bolsonaro falando, Douglas Garcia, seu chefe foi eleito e quis protagonismo. Nos processos judiciais, a mesma postura, só foi dividir. Algo quando foi acusado pela imprensa de ilegalmente passar nome de antifascistas para a Embaixada dos Estados Unidos. Daí disse que eu estava junto. Olha só, o Dudu já se esquivando, pessoal. Dudu dizendo, não estava junto, não tenho nada a ver com isso. A família Bolsonaro é covarde. Já viu esse pessoal que só tem coragem quando tá com revólver aqui no coldre? Já viu? É desse tipo de gente. Eles são assim, tal, porque tem esses cargos. Mas deixa eles sem os cargos. Aí olha só a resposta, vamos ver. Aí o Douglas Garcia respondeu ao Dudu Bananinha. Não é verdade. No final de maio do ano passado, quando viajei a Brasília, estive em um almoço contigo, onde dei a ideia de entregarmos o dossiê à Polícia Civil Federal e Embaixada dos Estados Unidos. Você adorou a ideia e pediu para lhe incluir nessa. Foi o que eu fiz, disse o Douglas Garcia, contrariando o seu amigo Dudu Bananinha. A briga continua. O Douglas Garcia diz, mas você ficou com medo da repercussão pela ação que eu tomei em defesa do presidente Bolsonaro. Você se acovardou quando viu que eu estava com quase uma centena de processos e investigações do Ministério Público. Você me deixou sozinho, pois teve medo, mas eu bati no peito e estou enfrentando até hoje, diz o Douglas Garcia, de imbecil, de idiota que é. Continua batendo no teu peito, continua. Vai criticar a família Bolsonaro. Você que é bolsonarista, seguidor deles, vai receber o que todos receberam quando discordam 1 milímetro dele. Um chute na bunda. E eu acho bom, Douglas Garcia, para tu parar com esse assanhamentozinho atrás do Bananinha. Para, frescurada atrás dos caras. Olha só a resposta. Aí o Dudu Bananinha manda. Poderia citar outros casos, mas vou ficar por aqui. Até então relevava qualquer coisa. Acreditava que a busca pelo protagonismo do Douglas era algo secundário. Pois isso é muito comum na política. Ai, meu Deus do céu. É engraçado que a família Bolsonaro, ela paga assim, de que, eu não sou da política. Ai, meu Deus, eu nunca fui dessa política, meu pai não é político. Eu não sou político, não. Só estão há 300 anos na política. Bolsonaro nunca trabalhou na vida dele. Só na política. O Eduardo Bolsonaro trabalhou em quê, meu filho?
O Carlos Bolsonaro trabalhou em que? Mostra a tua carteira de trabalho aí, assinada por alguma entidade. Eu tenho. Agora eu duvido se vocês têm. Nunca trabalharam. Aí porque isso é muito comum na política. Aí o outro responde para ele. Aí olha o que ele diz. Pediu ajuda para intermediar contatos na OEA para socorrer 2 pessoas presas ilegalmente em São Paulo. Me coloquei à disposição, diz o Dudu. Cheguei a fazer contatos, mas depois acredito que por terem conseguido outro caminho, tocaram por si só. Aí diz ele lá, calma. Aí ele fala assim, ainda fala o seguinte, observação. Ele fala, o Dudu, com raivinha do Douglinhas, parei de seguir o Douglas, assim como ele já fez comigo. E bloqueei outros assessores seus que me batem sem qualquer motivo, tadinho. É um santo esse Eduardo Bolsonaro. É uma pessoa que não tem motivo nenhum para você falar mal desse rapaz. O que ele é, será? Ou é um santo. Vou fazer um altar para ele. Para ler porrada. O que ele quis dizer? Para ter porrada e receber energia negativa, para ler porrada e receber energia negativa, me basta uma grande mídia e partido de esquerda. Que grande mídia que te bate? Grande mídia Record? Puxa saco de vocês? SBT? Puxa saco de vocês? Qual é a grande mídia? A Globo passa pano. Critica ali, mas né, se quisesse acabar com vocês, bastava um Fantástico. Acabar com essa palhaçada. Mas a grande mídia é o quê? É os canais de esquerda? Só se for. Aí o Douglas responde, porque lembra que ele falou que ele parou de seguir ele porque ficam batendo nele e tal e tal. E o Douglas respondeu: você deixou de me seguir porque é mimado e não gosta de bajular ninguém. Não foi meu papai que me entregou a cadeira de deputado. Se eu cheguei aqui foi por mérito e continuarei lutando pelo governo Bolsonaro. Continua, idiota. E pela reeleição do presidente Bolsonaro. Continua. Não adianta tentar me jogar para o lado das Joyces, MBLs, Frotas, a PQP que eu não vou. Você disse que vai lutar contra a minha eleição a deputado federal. Ainda bem que quem decide isso é o povo e não você. Engano seu, bolsonarista. Engano seu, Douglas. Não é o povo que decide o teu caso. O teu caso é decidido só pelo gado, pela gadaiada. Você foi eleito pelo gado e pelo gado será enterrado se bater de frente com a família Bolsonaro. Será que vocês não aprendem? Será que esse tipo de gente não aprende? Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Carla Zambelli, este daí. Será que vocês não aprendem que a família Bolsonaro não tem amigos? Eles são um clã. Eles se protegem. Aquele grupo de vampiros que se protegem, sugam de todo mundo e quando sugaram, jogam fora. Você está sendo jogado, está sendo chutado. Não percebeu? Hasta la vista, baby. Está fora. Fuera. É isso. E essa briguinha aí, né? É um racha no grupo do bolsonarismo lá de São Paulo. Mas como sempre, quando o Moro brigou com o Bolsonaro tem o seu gado. O gado gostava do Moro, porque o Moro ajudava o Bolsonaro. A partir do momento que o Moro não ajuda mais, o Moro está com 5 pontos de ibope aí nas pesquisas. Ou seja, vocês que foram eleitos por Bolsonaro, engulam a família Bolsonaro. Porque se vocês falarem mal deles, vocês vão perder, como eles vão perder também, não adianta. Entende? Ó, Bolsonaro está em campanha, gente. Viola a legislação. Deixa eu tirar agora a cara desse menino aqui, que já está me irritando aqui o tempo todo. Só coloquei para vocês saberem quem era. Cadê? Tira aí para mim. Deixa eu tirar. Vai. Tchau. Tira. Essa frescurada doida. Senhoras e senhores, deixa eu ver. Para você que não recebeu essa notícia, imagine você recebendo esta notícia aí. Nós interrompemos a programação para informar que o presidente da Câmara acaba de anunciar que acolheu um pedido de abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Você vai ter todos os detalhes logo mais no Jornal Nacional. Até lá.
Olha, infelizmente essa notícia não é verdadeira. É apenas um desejo meu, muito ardente, que gostaria que essa notícia fosse verdade. Agora, gente, o que é verdade é isso. Eu mostrei ontem e eu repito para vocês. Quem não recebeu esse vídeo no Dia dos Namorados não vai demorar muito. É aquele desejo de Dia dos Namorados mortal. Amor, você que está aí sozinho, você que está em crise familiar, crise conjugal, vem comigo. Não vai não! Vai não. Ele não vai não! Vai não, vai não, vai não. Vamos à notícia. Olha, gente, Bolsonaro está em campanha. Viola a legislação eleitoral de duas formas. Numa, faz das inaugurações comícios. Na outra, faz dos comícios sem inauguração, como vem ocorrendo ao final dos passeios coletivos de moto, ornamentados com a presença de Jair, o candidato. Já ocorreu em Brasília, no Rio de Janeiro, no último sábado ocorreu em São Paulo. A campanha fora de época de Bolsonaro é financiada com verba pública, federal e até estadual. No caso de São Paulo, apenas o esquema montado para a segurança de todos ali custou R$1.200.000. O vereador Carlos Bolsonaro, que não para no Rio de Janeiro, que é o único vereador federal do mundo, está presente em todas as viagens do pai pelo Brasil. Sua presença é indicação que ele deverá comandar a comunicação do pai numa possível eleição. É também um sinal que para o bolsonarismo a campanha já começou. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megali, do jornal Globo, integrantes das comitivas relatam que o parlamentares participou de praticamente todas as viagens de Bolsonaro nos últimos meses, a despeito do seu mandato de vereador no Rio de Janeiro. Eu queria saber da Câmara lá do Rio de Janeiro, esse vagabundo aí que não vai trabalhar, não vai pegar a conta não? Fica viajando para cima e para baixo, ainda recebe salário de vereador sem trabalhar? É muita patifaria, não é? Na última sexta-feira, o parlamentar acompanhou Bolsonaro em uma viagem ao Espírito Santo. Ele desembarcou em Vitória no avião da Força Aérea que transportou a comitiva. Ao contrário do irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, Carlos não cumprimentou apoiadores que estavam no local. Ainda segundo integrantes da comitiva, ele não costuma conversar com demais membros da equipe. Ele é muito retraído, né? O Carluxo, como já disse o Bibiano, é um garoto estranho. Que tem um estranho fascínio pelo pai e o pai por ele, e que ele, se não fizer a vontade dele, ele rola pelo chão, fica com raiva. Enfim, agora tem uma coisa aí que é fato. Eles estão fazendo campanha antecipada, isso é comício, não está inaugurando nada, não está fazendo obra de governo, não está em ofício federal, está em campanha eleitoral. E essa campanha eleitoral pode tirar Jair Bolsonaro das eleições de 2022. Porque o que vai chover de processo na justiça eleitoral contra a participação de Bolsonaro não está nem na nossa imaginação. Porque o Bolsonaro está gastando dinheiro público federal, tanto estadual, para fazer campanha. Porque se você não está inaugurando nada, você não está a serviço de nada, está viajando, para quê? Qual é esse objetivo dessas motociadas? Qual o objetivo dessas reuniões, dessas grandes aglomerações? Para quê? A não ser comício. Comício na cara dura. Isso pode levá-lo a ser inelegível em 2022. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Após Bolsonaro entrar em avião sem máscara, a Anvisa diz que vai questionar a Azul. Aliás, eu não sei por que os senadores, não investigam esse caso também. Por que a Azul deixou o Bolsonaro entrar no avião, tirar a máscara dentro do avião, falar dentro do avião, onde juntou-se pessoas ao lado dele lá? Foi achincalhado, é verdade. Foi a maioria lá absoluta de dentro do avião, dos passageiros, mandaram ele embora de lá. Mas olha, o camarada vai para dentro do avião para passar Covid para os passageiros dentro do avião. Todo mundo ali com a sua máscarazinha, com cuidado, e o Bolsonaro entra dentro do avião da Azul e vai fazer aquela palhaçada. Tem que ser ouvida a direção da Azul por isso. Qual é o objetivo de ter deixado o Bolsonaro entrar num avião que está preparado para decolar? É muita irresponsabilidade, falei sobre isso e eu acredito que as autoridades têm que investigar. Aliás, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu já um processo de investigação contra essa passeata de Bolsonaro lá em São Paulo para verificar sobre essa situação toda que está envolvendo. É grana, gente.
É grana preta que está bem aí. Prestem atenção que o negócio não tá para... Não é assim, inocentezinho, não. Vamos lá, mensagens aqui a pessoal. Biase Arquitetura manda mensagem. Maria Jani Pires diz assim: ajudando só porque você não é pinducho. Tem canal que é pior que Malafaia, só faz pedir. Obrigada. A gente tem que pedir de vez em quando, né? Porque senão também, às vezes, quando a gente não pede, não cai. Entende? Quem não chora não mama. Mas é isso. Eu custo pedir, por isso, às vezes, não tem. Rosimeire Stepanovicius diz assim: Aquias, precisa avisar o casal Douglas e Bananinha que a briga de casal fica em 4 paredes. Feio expor as intimidades em rede social. É isso mesmo, eu acho. Se deixou, houve algum atrito, conversa ali em casa. Por exemplo, eu não exponho as minhas intimidades. Licleia Gomes diz aqui: eu fiquei triste por não ver o Brasil no G7. Mas o Brasil é a G16. O Brasil desceu muito. Nós éramos a 6ª economia do mundo. Hoje somos a 16ª. Para vocês terem uma ideia como que Bolsonaro cresceu. Irma Costa Fernandes manda também um super sticker aqui para nós. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Gente, quando termina o Critica Brasil, o que vocês peguem o link e compartilhem com outras pessoas. O nosso zap é 61983046113. Hoje eu converso com o sociólogo Vitor Fernandes. Amanhã tem a participação do professor Roberto Cardoso. Aliás, amanhã, gente, é o Clayson que vai estar aqui junto comigo, viu? O professor Roberto Cardoso vai estar viajando, o Clayson estará aqui. Você conhece o Clayson? Ele tem canal no YouTube, ele vai estar aqui amanhã à noite comigo. Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Fiquem com Deus, um grande abraço, até às 21h45. Tchau.